quem que falou. Oi, Maria. Oi, a Viana, Maria Oliveira, Andréia, tudo bem? Tô dando arrumada no ateliê. Aí tô testando a internet. Tô sem microfone, por isso que vocês não estão me ouvindo direito. Tô tentando arrumar a bagunça. Deixa eu ficar aqui mais perto. Ou aqui ou lá, né? Deixa eu ver. Ai, onde eu coloquei? Oi, Maria. Amo-te. Eu não apareço muito porque a internet é muito ruim. E o meu microfone também ainda não melhorei ele. Eu tô passando para dar um oi. Daqui a pouco eu vou lá pro TikTok, que eu acho lá melhor de fazer live. E o microfone fica melhor no meu celular. Se vocês não me seguem lá no TikTok, vai para lá. Eu não estava lá, quer dizer, eu estava. Só que eu não usava. Mas agora eu vou usar, porque eu acho que as lives lá tão melhores. Eu acho que é mais pessoal do que aqui no YouTube. Então vai para lá se vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto. Não é só costura, né, gente? Nossa, eu fiz uns vídeos. Ai, meu Deus. Aí não consegui postar. Mas eu posto depois. Vou fazer umas roupas bem fáceis de fazer. Assim, é pro verão, né? Aí eu fui. Pensa que eu fui inventar de fazer peças pro verão. Aí tô eu costurando peças pro verão assim com frio e com casaco bem. Não sei o que aconteceu, que deu uma chuva aqui pra São Paulo. E deu frio, menina, que eu tô com frio até agora. E aí, mas eu vou fazer roupa pro verão, né? Porque tá muito calor. Até então, né? Agora não, agora tá frio, mas tá calor. Então vou fazer umas peças bem fáceis que eu sei que vocês gostam. Da onde você é, Maria? Me conte aí, já que você está me cedendo um pouquinho do seu tempo. Você tem TikTok? Me segue lá. Eu tenho bem pouquinha gente lá. Eu tenho umas 10 mil lá no Instagram, mas eu não estou mais usando o Instagram. Aí eu resolvi ir pro TikTok. Então eu fico aqui e no TikTok. Vou começar agora, por isso que eu estou chamando vocês para ir para lá. Ficar um pouquinho comigo, porque eu estou praticamente sozinha lá.
Acho que tem 100 pessoas lá. E mesmo assim, elas me seguem por causa de dorama, não é nem muito por postura. Tenho algumas aqui do canal, mas é pouca. Então vai pra lá e me segue lá, que eu farei algumas lives lá, que eu acho que é bem pessoal, a gente pode até conversar junto. Eu acho melhor do que fazer aqui no YouTube. Aliás, se o YouTube fizesse ao vivo nos shorts, também ia ficar bem melhor. Porque é mais fácil. Nossa, eu acho assim tão mais próximo, sabe, do que assim no canal mesmo. Eu acho o canal muito distante das pessoas. E eu vi que o short, ele faz as pessoas se aproximarem. Eu gostei disso. Antes eu era um pouco contra, por isso que eu nunca fui pra lá. Aí eu disse, agora não é o meu trabalho, então eu posso. É que as pessoas postam muito a vida pessoal, aí eu não curto muito. Mas eu acho que dá pra gente fazer pra conversar sobre costura também. Trabalho, né? E pode fofocar também. Né? Se puder, se quiserem. Nossa, Goiânia é longe, hein? Goiânia. Ô Maria, tem a Maria Oliveira, né? Como é que você falou? A Maria Oliveira tá dizendo que adora ver a gente arrumando, né? Nossa, porque tu não viu como estava mais bagunçado. Só que as pessoas aqui da casa deram uma ajudada, ele deu uma arrumada, assim. Porque quando o seu ateliê tá muito arrumadinho, é sinal que você não fez nada, né? Mas, nossa, pensa que tava... Nossa, tá uma bagunça só. Aí eu dei um jeitinho. Aí por isso que eu parei um pouquinho aqui pra conversar. Aí eu vou fazer live lá no TikTok. Ai, que pena que você não tem TikTok. A gente podia conversar lá. Eu tô tentando também com essa minha internet, que ela está caindo a cada 2 minutos. Eu não sei como é que ainda não caiu. Mas ela tá bem ruim, que eu tô vendo que tá ruim. Quando eu liguei lá, eles disseram que é porque caiu uma rede não sei onde, aí prejudicou Sorocaba, Itu, eu acho que Indaiatuba, eu não sei. É uma cidade aqui perto. É São Paulo, mas é interior. Goiânia, nossa, perto de Brasília. É um pouco longe. É longe. O que vocês estão fazendo agora? Costurando, é? Oi, Maria, boa noite. Tudo bem? Alagoas. Nossa, é longe. Nossa, menina, só tem meninas de longe. Mas que bom que vocês estão aí. Eu pensei que não ia ter ninguém aqui. Quando eu entro lá no TikTok também não tem ninguém, bem pouquinho gente. É que eu não usava, né? E eu também não faço muitas lives. Mas eu pretendo fazer assim que a internet ficar boa. Porque ela tá ruim. Eu já liguei lá no moço, acho que eles vão dar um jeito essa semana. Não sei se eles vão arrumar. Mas assim que eu arrumar, eu vou fazer live todo dia. Nem que seja pra vocês ficarem me olhando costurando. Queria conversar um pouco com vocês. É por isso que eu fui pro TikTok, porque eu acho lá fácil, a internet funciona e a gente pode conversar assim mais pessoalmente. É por isso. A saia, aquela saia. Maria, que saia você tá falando? Eu sei que eu tenho uma aqui de prega do lado, tem uma que é azul com xadrez, né? É minha xadrez branca, e tem uma verde. Eu não sei qual das duas que você fez, ou se tem outra. Acho que não tem mais outra, não, tem? A verde, linda! Nossa, eu adoro aquela saia, menina. Eu não uso, não. Mas eu gosto dela. Eu acho que vou pegar ela pra usar um dia desse. Ela ficou guardadinha ali, mas acho que eu pego ela pra usar.
Ah, ela é linda, né? Nossa, e fácil de fazer. Eu gosto dela. Eu acho que eu vou pegar ela até refazer, que eu acho ela muito bonita. E muito fácil. Tem muita coisa que fica perdida. Nossa, meu cabelo tá triste. Hoje eu dei um jeito. Hoje eu dei um jeito porque os brancos estavam muito ruins aqui. Aí eu dei um jeito. O meu cabelo tá em transição, é por isso, gente, que eu tô usando mais chuquinha. Porque tá assim, né? Cachinho e esticado, aí virou a coisa. Então, eu só tô conseguindo fazer assim, chuquinha. Tá triste. Mas enfim. Mas eu chego lá, já já eu deixo ficar grande de novo. Nossa, longa, maravilhoso. Deve ter ficado muito bonita. E aquela saia, eu fiz e tinha uma blusinha que eu fiz também. Mas a blusinha eu não sei onde ela anda. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou usar ele, quer dizer, quando eu fizer a live, aí eu faço. Aí eu trago ela aqui. Vou usar. Primeira live, pronto. Está determinado, vou usar esse conjunto. Eu só não sei onde tá, mas eu vou achar. Vou usar só pra mostrar pra você que eu achei, ele ficou muito bonita. Porque realmente eu não usei porque ele sumiu a blusa. Mas eu vou dar um jeito de achar. Oi, Maria. Outra Maria. Nossa, é tanta Maria. Aí eu vou dizendo Maria, né? Essa Maria MGB de Belo Horizonte. Ai, eu adoro Belo Horizonte. Belo Horizonte é assim, Minas Gerais. Quando você vai, você come. Ah, nossa, você come. E você não pode recusar. Você vai num parente, aí você come. Aí depois você vai no outro parente, aí você come. Então você tem que comer pouco em cada casa, para você comer em todos os lugares que você passa. Você come muito. E a comida é tão gostosa. Meu Deus, como é uma delícia. Adoro Minas Gerais. Muito bom. Boa noite, Laudiceia, Maria Isabel. Nada, não sou magra não. Isso aqui é falsa magreza. Mas não é isso, gente. Eu tenho uns probleminha de intestino também. Um monte de coisa. Aí a pessoa emagrece, engorda assim. Mas não sou magra, não. Mas se bem que eu tô. O que acontece, gente, chega a idade, eu acho que muitas de vocês já devem saber. É que chega a idade, aí a gente começa com um monte de problema, né? É tireoide, é intestino, é pressão, é um monte de coisa. E principalmente eu perdi, gente, você diz assim, ela é magra, eu não sou magra, não. Eu perdi foi músculo mesmo. Acabou, os meus músculos, assim, tipo assim, quando eu fiz 50, 3 meses, o meu músculo fez assim, puf, sei lá. Ele disse assim, tchau pra você. Quase isso. Aí me vi sem bunda, sabe, sem músculo nos braços, o meu rosto secou. Foi assim, muito rápido. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiz vários exames, sei lá. Eu acho que sumiu mesmo. Aí tem uns outros exames também que eu vou dar uma olhada. Só sei que o músculo disse assim, tchau pra você. Aí você diz, sou magra, não. Eu tenho banha, pele e osso. É mais ou menos isso. Mas aí eles ficam falando, faz musculação. Aí a gente é meio preguiçosa, né? Mas eu tento fazer. Gente, as pernas tem que manter o músculo. Agora os braços, meu Deus do céu. Morro de preguiça. Mas eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, não posso falar isso, né? Gente do céu. Tem que fazer exercício. Oi, Ângela. Como é que é? Você é de São José dos Pinhais. Nossa, essa eu não conheço, mas também deve ser longe. Aqui onde eu estou, gente, é interior, Itu, São Paulo. Mas eu sou acriana, do Acre. Obrigado, Maria. Você é uma fofa. E obrigado por você estar aqui. Porque, gente, eu demoro, né, a postar e eu preciso ficar mais tempo aqui com vocês, mas é tão difícil pra mim.
é falta de tempo. Por isso que eu estou largando um pouco o Instagram e quero fazer live lá no TikTok e ficar mais um pouco aqui no YouTube. É, Maria Isabel, é isso mesmo. A idade é uma coisa triste, né? A gente poderia fazer uma campanha. Quem foi que inventou que chegar nessa certa idade diz assim que é a melhor idade? Quem foi essa pessoa que falou? A gente precisa conversar um pouco com ele, né? Ter um diálogo assim. Oi, como é que é essa palavra melhor idade? Que eu não entendi. Eu não entendi, sério. Por favor. Eu só vejo gente reclamando. Eu não tenho aqueles calores, mas eu sei que o que mais me prejudicou mesmo foi o músculo mesmo. Sim, eu tô. Maria, é o que eu te falei. Eu vou fazer agora umas blusinhas para o verão. Tem uma que eu fiz agora, acabei de fazer. Eu vou postar, tá? Vou ver se eu consigo postar amanhã. É que eu tenho que editar. Esse negócio de editar também me dá muito trabalho. Por isso que eu queria fazer ao vivo. Mas eu vou postar amanhã. Nossa, você vai adorar. É tão fácil. Gente, é tão fácil. Meu Deus, é fácil demais. E fora que é linda. E serve para todos os corpos. Porque pequeno, magro, maior, menor, vai dar certinho. Porque é muito bonita. Você pode fazer mais aberto, mais fechado. Ela é muito boa. Você vai adorar. Ai. Eu não tô olhando aqui pra vocês, eu tô olhando ali no computador. Eu sou um pouco ceguinha, sabe? Então aqui no computador eu consigo deixar grande e aí eu consigo ler o que vocês estão escrevendo. Eles me disseram que tá de óculos, mas óculos, gente, não funciona muito bem não. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que eu uso? Isso aqui, ó, eu uso de vez em quando, porque o óculos não vai, sabe? Aí se aumenta o óculos, eu não quero aumentar o óculos, porque quando você aumenta o óculos, vai ficando pior, entendeu? Então eu deixo assim, entendeu? Aí eu uso aquilo ali. Quando tá muito difícil de ler, eu já pego aquilo ali e pronto, entendeu? Oi, Felipa! Felipa Ramos, tudo bem com você? Obrigada pela companhia. Maria Isabel, que bom que você fez. Olha, essa blusa que eu vou postar, se eu não postar amanhã, eu vou postar segunda-feira. Vocês vão amar. É muito fácil e olha, você pode fazer. Eu tenho certeza que você consegue vestir ela com vários looks. É muito bonita, eu gostei. Mas eu estou falando de coisa simples, tá? Aquela bem fácil de fazer, bem rapidinha. Hum. Ah, Maria, que bom que você me entende. Porque às vezes eu acho assim, que as minhas não entendem muito o que eu faço. Eu fico tentando fazer o mais simples possível, porque, assim, quando eu comecei o canal, eu disse assim, eu vou ensinar, aí eu comecei assim, eu vou colocar coisas difíceis. Mas aí eu percebi que as meninas queriam coisas mais fáceis. E aí eu entendi uma coisa, quando eu estava dando aula aqui para as meninas, aqui, pessoal, aí o que eu percebo é que quando elas pegam algo difícil, elas desistem, né? Porque não incentiva a pessoa a prosseguir, porque ela acha aquilo tão difícil, por isso que eu tento fazer as coisas mais fáceis. Porque o meu objetivo sempre foi, não desista de costurar, sabe? Gente, eu tenho que olhar pra cá, né? Eu fico olhando pra cá. É assim, não desista. Eu vou fazer coisas fáceis justamente para vocês não desistirem. É mais ou menos isso. As minhas gatinhas estão ali, perturbando.
Nossa, tá frio. A boca seca. Manteiga de cacau, use. No verão ou no frio. Ah, uma coisa que eu aprendi também. Óleo de semente de uva com creme para as mãos também é muito bom. Porque uma vez a minha perguntou, você tem as mãos legal? Você usa o quê? Eu uso muito óleo, semente de uva, rosa mosqueta para mão e creme. É bom. Eu tenho um problema com tecido. Sempre que eu pego tecido, aí minha mão seca. Por isso que é o que eu uso. Sueli Ribeiro, boa noite. Obrigada pela companhia. Sueli, é assim, a internet é ruim, o microfone também não é bom. Eu comprei, Nina, se eu te disser que eu já comprei uns 4 microfones, eu não me dou bem com nenhum. Assim, todos, nenhum, nossa, todos, cada um vai dar um problema. Eu comprei do caro pro médio e todos deram problema. Aí eu desisti de fazer live. Porque o microfone da minha câmera é muito boa. Esse microfone do celular não é bom. Aí eu comprei outro agora. Comprei. Ainda não chegou, mas tá chegando. E a internet o pessoal tá arrumando. Por isso que a internet tá... Eu acho que tá ruim pra vocês, né? Não sei se tá só ruim pra mim, mas acho que tá ruim pra todo mundo. Isso mesmo, Maria. Use óleo, porque o óleo realmente hidrata. E chega uma hora que a pele... Aliás, foi uma das coisas também que eu sofri. A minha pele secou muito. Aí sabe esses mini vídeos, né? Ensinou uma coisa chamada, eu não sei, aí que não pode falar, acho que não pode falar o nome, né, na live, vai que cai. Mas é um remédio que é usado para criança, que as pessoas misturam com creme e passa no rosto e diz que é muito bom. Aí eu comprei, eu gostei. É muito gostoso e fica bem macio. Hidrata um pouco, né? Mas eu não uso muita maquiagem, não é ruim não, até então. Mas, gente, não é que eu diga assim, eu não uso maquiagem, mas eu digo assim, porque eu nunca gostei, mas na realidade, se você for pensar bem, use, tá? Eu acho que é bom, assim, um pouquinho. Eu acho que fica bem, é bom você se arrumar. Maria Isabel, tá bom aí? Então tá ruim só pra mim mesmo, porque realmente caiu a rede aqui e o moço tá consertando e disse que ele não vem enquanto ele não arrumar lá fora, para depois poder vir aqui e arrumar pra gente. Se ficar ruim ainda. Porque a live cai pra mim, né? Não sei pra você. Que eu estou no computador. Então, se algumas de vocês que estão aí, se tiver TikTok, me segue lá no TikTok. Porque é pra lá que eu vou. Fazer live eu acho mais pessoal e fica melhor a imagem também, eu gosto. Vou fazer algumas lá. Deixa eu ver. Josiane, boa noite. Tudo bem com você? As minhas gatas estão
fazendo arte ali atrás. Espero que ela não derrube o meu espelho. Tem um espelho bem ali para eu poder ver a câmera que está ao contrário. Só falta ela derrubar. Falta mais um pouquinho. Ela é muito arteira. É a Milu. Aquela que aparece sempre aqui. Ó, eu vou sair daqui a pouco. Aí eu vou fazer uma live lá no TikTok. Se tiver alguém aí que não me segue lá, me procura lá. É o mesmo nome, tá? Eu estou adentrando o TikTok agora. Então lá tem 100 pessoas. E se tiver alguém aqui que tenha, se inscreve lá, me segue lá, tá bom? Eu vou abrir uma live já já. Eu só vou sair daqui, daí eu vou pra lá, tá bom? Aí vocês me dão um oi lá, se vocês tiverem TikTok. Cadê a menina da mãe? Cadê? Vem aqui. Vai derrubar não, tá bom? É pra cá. Pronto. Fica aí. Nossa, Maria, você gosta tanto de bicho assim? Você tem quantos? Eu só tenho duas. É porque a Roxy, que é a outra gatinha, ela não aparece muito aqui. Ela é mais gordinha. Precisa ver, ela tá parecendo uma bolinha. Então ela dorme o dia inteiro. Já essa outra que aparece sempre, que ela tá aqui, ela é a magrinha. Então, ela vive aqui, ela pula aqui. E cá, papai, vem. Opa. Ah, não quer vir não, ela tá procurando o bichinho. E a outra ficou gordinha e ela vive lá na cama, dormindo. Não gosta de vir muito aqui. Só se eu for lá dar um jeitinho assim. Vem cá, ela vem. Eu também gosto muito de bichinho. Só cachorro que eu não tenho mais, porque eu vi que dá muito mais trabalho do que os gatinhos. Os gatinhos a gente deixa em qualquer cantinho, né? E eles ficam. Só tem que dar comidinha certinho e trocar areia. Aí elas ficam felizes. Essa magrinha que eu tenho, a Milu, ela come muito. E é magrinha daquele jeito. E a outra come pouco, assim, quase nada. E é bem gordinha. Eu não entendo essa genética delas. Elas são irmãs, minha parente, sei lá. Duas gatas que tinha 9 gatos, aí a gente pegou 2. É mais ou menos assim, a gente não sabe de quem que é os gatos. Se são irmãos, são primos. Mas eu peguei 2 e elas estão aí. As minhas fofetes. Ai, Josiane, obrigada. Que bom que você gosta. Eu fico feliz quando eu vejo que alguém gosta, porque eu tento fazer fácil para que vocês consigam, mas também, sabe aquela coisa assim, aquela peça todo mundo tem igual, é fácil, aí eu vou lá e coloco uma coisinha a mais. E quando eu estou desenhando aqui, aí eu digo, esse aqui é desse jeito, aí eu vou lá e coloco algum detalhe. Segunda-feira eu vou postar uma blusa que ela é simples, eu acho que um monte de gente já fez, mas porém eu coloquei um detalhezinho bem assim, lá no ombro, que aí você vai notar. É igual, mas não é. Por quê? Porque eu pus aquele detalhe, é fácil e fica muito bonito. É aquela peça assim que dá pra você fazer e vender. Muito. E vai sair muito, principalmente no verão, porque eu vou fazer tudo agora pro verão. Algumas, porque tem muita gente pedindo, aí eu vou colocar. Essa blusa, eu digo assim, faz, vocês vão amar, porque ela é verão, mas ela parece assim, chique, sabe? Sabe aquele verão chique? Que a mulher sai assim, você vai. Depois vocês me contam se é ou não é, tá bom? Aí tu me fala aí, Maria, se você gosta.
sabia. Maria Isabel, eu resolvi fazer assim mesmo, porque as meninas têm muitas que cortam com a peça, mas também tem outras que gostam da modelagem. Eu não consigo fazer só cortando com a peça e esquecer a modelagem. Eu preciso fazer a modelagem também. Mesmo sendo fácil, mas tem gente que gosta mesmo do papel, elas precisam do papel. Já outras pessoas não. Pega a blusa e corta e não precisa do papel. Eu assim, deixa eu falar. O que você mais gosta? Cortar com a peça ou cortar com papel? Para mim, as duas formas é a mesma coisa. Para mim não tem diferença. Porque quando você usa a blusa, é como se fosse base para mim. Então, a modelagem, sei lá, é igual para mim, não tem muita diferença. Mas eu vou dizer assim para você, há possibilidade de errar, mas é lógico que é cortando com a peça sua. Quando você tem o papel, você vai errando mais vezes no papel, aí você corrige, vira assim, tipo um quebra-cabeça, né, todo emendadinho. Aí você vai no tecido, corta mais tranquilo. Agora, outra coisa, não é de jeito nenhum garantia de você ter o papel, fazer, colocar e dar certo. Não é garantia nenhum, nem outro. Eu acho que facilita, mas garantia não é não. Porque o que é aqui a sua mesa? A sua mesa é plana, né? E o corpo da gente é cheio de curva. Não tem jeito, o plano nunca vai ficar bom. A melhor modelagem para mim é a mulagem. Aquela que você faz no seu corpo, na manequim, o 3D, né? Para mim é a melhor. Assim, não tem comparação a mulagem com modelagem, assim. Você faz a modelagem e você vai se alimentar e você vai fazer vários ajustes. Então, a mulagem eu acho que é melhor. É roupa feita praticamente no corpo, né? Nossa, aqui tá frio, hein? Ui, já tô pensando em pegar mais uma jaqueta. Ai, gente, deixa eu ler, peraí. Ai, eu não li, peraí. Oh, Maria, tu tem 5 daquele... Essa calopsita parece uns... papagaio, né? É como se fosse mini papagaio. Eu não sei, eu não lembro, mas é uns bichinhos pequenininhos. Verde, eu acho que é isso, né? Que eu não sei, mas sei que são... É passarinho. Nossa, 5, eu imagino os gritos que deve dar nessa casa. Porque eles são muito barulhentos. Mas são uns amorzinhos, assim. Eu gosto também de bichinho. Mas pra mim só os gatos tá de bom tamanho. E gasta muito, né, com os bichinhos. E com meus gatos eu gasto bastante. Nossa. Matos, eu não sei o nome, mas Matos está dizendo que gosta muito de cortar com papel. Tá certo, é assim. Se você gosta, se você se sente bem e confortável, faça isso, sabe? Na costura é assim, você tem que seguir aquilo que te deixa mais confortável e com menos medo. Então, siga. Se a outra pessoa gosta de cortar com a blusa, corte. Não é obrigado nenhum nem outro. O importante é você estar confortável, você se sente melhor assim, então vai e faz. Só não desista. Nunca desista. Isso mesmo, Maria Isabel. Se você se sente insegura, faça daquele jeito que você mais gosta, que você se sente confortável e sem medo. Com menos medo, né? Porque o medo, gente, essa palavra medo, as pessoas ficam falando do medo de cortar, é um tal do medo de cortar. Aí vocês acham que no dia que vocês aprenderem tudo, vai passar o medo. Não passa. Deixa eu falar pra vocês. E eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito de vender sabão com ó, sabe? Aquela coisa, vender sabão com ó. Eu não posso. Ai, que isso aqui é a solução dos seus problemas. Aí vem de novo, eu sou... Não consigo fazer isso. Então, eu digo com sinceridade. Se você gosta de cortar com papel, corte com papel. Mas eu não vou dizer pra você que se você cortar só com
a blusinha vai dar tão certo quanto o outro, entendeu? Você tem que ir do seu jeito. Eu não vou dizer que o papel é a 8ª maravilha do mundo, mas também não vou dizer que o outro cortar com a blusa também é. Não, ela é para cada pessoa, entendeu? Cada pessoa se sente melhor numa situação do que na outra. Agora, assim, no geral, o melhor mesmo seria a mulagem. Mas aí é nível alto, né? Nossa, gente, a mulagem é bem mais difícil, assim. Mas quando se aprende também, faz peça assim sem precisar provar. É isso que eu acabei de falar, Maria Isabel. É difícil mesmo a mulagem. E eu ainda não fiz aqui. Porque na realidade eu tenho um livro aqui, ó. Esse livro aqui é um dos que eu mais gosto. Ele é mulagem aqui, tá? É um livro de mulagem, ele é antigo, né? E aqui, ó, ele tem as fórmulas de mulagem antiga, sabe? Tá vendo aí? Ó. E ele é maravilhoso, mas eu nunca apliquei essa técnica, mas eu tentei uma vez fazer e eu fiz, olha como que é, tá vendo? Esse livro aqui é um dos melhores, eu gosto muito dele. Mas o que eu sigo mesmo é aquele moço, como é que é o nome dele, gente? Oh, nossa, fugiu da memória, a pessoa é um pouco esquecida da vida. É um moço, ele é japonês, eu acho. E ele faz a modelagem no corpo, sabe? Assim, ele faz a modelagem da manga no corpo. E, nossa, aquele é maravilhoso, porque a roupa fica perfeita. É muito bom. É igual alfaiate. Os alfaiate ele faz, né? Ele risca aqui em cima do tecido, põe em cima na pessoa e vai riscando, né? Tudo direitinho. Aquilo lá é uma imagem também pra mim. Mas e fica perfeito, né? Os ternos. Oi, Vânia, boa noite. Maria Isabel, aí tá quente aqui, esfriou, menina. Eu não sei de onde que veio o frio. Sei lá, deu uma chuva e esfriou. Nunca vi isso. E eu fazendo roupa pro verão com um casaco bem quente quando vocês verem o vídeo. Na segunda-feira vocês vão ver eu de casaco, morrendo de frio. Boa noite, Vânia Bezerra. Coraçãozinho pra você. Eu gosto de usar roupas prontas. Com medida a mais, estou começando a usar. Você está começando a usar molde agora, é isso que você falou, né? Você cortava com uma peça, aí agora está começando com modelagem, não é isso, Vânia, que você está falando? É o que eu entendi. Que bom! Vou continuar fazendo modelagem, então. Aí você vou fazer umas bem simples para você. Então, Maria, tem um monte de gente que faz assim, copiando, né, de outra peça. Eu acho isso bem legal, porque dá para fazer sim, entendeu? Por isso que eu digo, não precisa se prender só na modelagem, que cortando com a peça dá para fazer muitas coisas. Praticamente tudo. Claro que tem umas coisas assim, bem difíceis que a modelagem ajuda mais do que cortar com a peça. Quando eu faço a modelagem, eu não gosto muito de fazer aquelas coisas, sabe, bem complicada. Por exemplo, eu vou fazer uma modelagem que ela é difícil e vou colocar no papel. Só que eu tenho que descomplicar aquilo, porque, olha, eu não concordo com tantos garranchos, sabe? Muito cálculo, muita coisa, pra fazer uma coisa que você risca assim, puf. Eu disse assim, ó, se eu fizer vários cálculos, vai dar esse círculo até aqui, aí eu vou lá e descomplico. Pronto, já fiz. É assim que eu faço. Não gosto de complicar, sabe? Não gosto de complicar nada. Eu descomplico tudo.
Aí vocês dizem, por que você é assim? Porque eu costurei muito, sabe? E as minhas clientes, eu tinha muita cliente aqui. Aí, fazer a modelagem para cada uma era muito trabalhoso. Então, eu tinha que guardar a base de cada uma, que era muito mais fácil fazer direto com a base, entendeu? Eu não fazia com a peça, mas eu fazia direto com a base em cima do tecido. Ficava mais fácil para mim do que fazer cada uma modelagem, porque na hora que eu ia vestir, aí eu via que daria o mesmo problema do que eu cortando junto com a base, sabe? Ficava o mesmo probleminha da cintura ou de qualquer outra coisa. Aí eu aprendi isso durante o tempo que trabalhei muito, que cortando só com a base é melhor do que ficar fazendo a modelagem sempre. Então, para cada cliente eu deixava a base de blazer e a base comum. Essa que eu sempre indico para vocês, que é a base simples. E tá simples, você faz várias coisas assim, sem precisar muito o papel. Agora tem gente que realmente precisa que o papel esteja bem feitinho para poder ter aquela confiança. Aí eu digo, então faz aquele papel e tenha confiança de cortar, senão a pessoa fica com medo. E tá certo. Nossa, Vânia Bezerra, tá craque, hein? Usa as duas técnicas, então você tá muito boa. Já é top. É isso, Maria Isabel, descomplicar, sabe? O mundo de hoje, ele é, né? O tempo tá valioso, né? Então você tem que correr para tudo, tem que fazer as coisas bem rápido, porém, sempre bem feito, né? Não é porque você faz rápido que vai ficar mal feito, não. Fica bem feito também. Na realidade, você descomplica, mas o resultado tem que ser o mesmo do que aquele que foi bem complicado, entendeu? Eu faço tudo para ficar com um bom resultado. Que aí dá para todo mundo fazer descomplicado e com um bom resultado. O bom resultado que eu falo, gente, é bom acabamento. Por mais que você não saiba costurar muito, tente fazer o melhor na costura, porque se você pode ter a melhor modelagem do mundo, mas você pegar, sentar na máquina e estragar na costura, aquela modelagem não vai ajudar muito, não. Então, tem que dar uma caprichada na hora de costurar. Aquela coisa, sabe, descosturar de... Luciete, você não descostura? Nossa, muitas vezes, meu bem. Muitas. Às vezes eu olho assim, aquela costura... Sabe quando você começa errado, aí você diz assim, não, tudo bem, dá certo, eu vou continuar. Aí quando você chega lá no final, aquele probleminha que você não resolveu, você tem que descosturar mais ainda, pois eu faço isso. Às vezes eu descosturo uma manga toda, porque eu deixei uma coisinha passar e estava me incomodando aquele negócio. Pronto, lá vai eu descosturar. É a minha ferramenta principal, que é essa aqui, ó. Pra quem não sabe usar, vou ter um TikTok disso aqui. Tem muita gente que não sabe usar. Usa alfinete, né? Vai ensinar aqui, mas muita gente não deve saber ainda. Vou mostrar como é que usa. É bem facinho, só que tem um jeitinho especial de pegar nele. É isso mesmo, Maria Isabel. Bom acabamento. Não é, Vânia? Verdade, ó. Acontece nas melhores famílias. As pessoas acham assim que a gente faz tudo perfeito. Não é, gente. A gente tem medo de cortar. Você acha que não tem? Tem hora que a gente fez por exemplo, eu faço aqui no meu caderno aqui, ó, tem várias coisas que eu desenho, aí eu disse assim, vou fazer isso aqui. Aí você dorme e acorda pensando como é que você vai fazer aquilo ali. É porque, na realidade, eu penso muito porque eu tenho que descomplicar aquele negócio. Se eu não descomplicar, eu não vou fazer. Eu tenho que descomplicar. Aí, por isso que eu descomplico tudo. Eu não sei se vocês viram.
viram os 2 vestidos de festa, o último que eu fiz. Nossa, pensa o que eu descompliquei naquilo. E que ficou fácil, gente, como ficou fácil. E bonito. E foi para e os 2 vestidos, nossa, foi para uma festa assim, sabe aquela festa? A festa, esse foi. E ficou muito bonito. E foi elogiado. O que foi melhor ainda, que eu gosto, né? Quem não gosta. Adorei, mas ficou muito bonito. Os vestidos que eu fiz não tem zíper. Aí a pessoa veste, você não precisa arrumar nada. Coube, pronto. Simples assim. Sabe aquela coisa, aperta, puxa, estica? Não. Vestiu, precisa ir em uma festa, não tem o vestido, faz. E vai. Simples assim. Você não precisa arrumar nada. É muito bom. Nossa, Vânia, você está nesse nível, tá igual a mim, então. Às vezes fica até 3 horas da manhã, imaginando, acordo, pensando naquela peça, como é que eu vou fazer. É bem isso mesmo. Eu sei mais ou menos como que é que você fica. Chega até a sonhar, né? Eu sonho com modelagem, eu sonho com croquis. Com a roupa que eu estava pensando em fazer, eu sonho também. É costura, né? Fica assim, ó, na cabeça da gente. Quem é, ô Maria Isabel? Quem é essa amiga internacional que eu não tô sabendo? Eu aqui não sou, né? Ah, então você viu, né, o vestido. Pois é, aqueles vestidos mesmo que eu tava falando pra você, Maria. Eles são bonitos, né? Muito lindo. O azul marinho é do filhote. E aquele azul clarinho é da outra pessoa que também foi nessa festa. Super, mega, top. Maravilhosa. Aí acima aonde? Ah, tá. Você toma remédio pra dormir? Nossa, que doido. Tomo não. Pensando. Tomo não, de jeito nenhum. Eu vou dormir quando dá sono mesmo. Aí, Maria, para ficar melhor ainda, pra eu não dormir, eu ainda vou assistir uma série, aí você já viu, né? Vai longe. Ah, tá. Eu sei, agora que eu vi. Saludo desde Puerto Rico de Medellín. Ah, MR. É Porto Rico, Portugal, não sei. Não sei onde é. Hablas espanhol. Sei um pouquito. É isso mesmo, Maria.
Maravilhoso, né? Nossa, não. É por isso que eu não quero. Iniciante, não desista de costurar. Porque é muito bom saber fazer sua própria roupa. Exatamente. Maravilhoso. Gente, enquanto eu tô puxando aqui, é que minha calça, a minha calça, ela tá caindo. Tá um pouco, um pouco larga. Sí, hablo tu idioma, pero siempre veo tus vídeos. Ai, que bom! Então, deve entender um pouquinho que hablo, né? Não estou hablando e eu parei um pouco, sabe? De estudar espanhol, porque eu fui para o inglês. Aí eu não compreendo muito, não. Só um pouco. Se a internet cair é porque ela tá ruim. Mas eu vou pro TikTok. Uhum. Se a internet não caiu, escreve teu nome. Abraço grande, mas deixa o teu nome, eu não sei o teu nome. Você faz roupa para fora. Você faz roupa para fora. Eu faço de tudo um pouco, até conserto de roupa. Vânia, sim, já fiz muito. Agora não, agora deu uma parada, mas já fiz muito. Eu fazia para as meninas de igreja, sabe? Quando elas iam em evento. Aí eu fazia, vamos supor, 30 blaze e blusa e a saia. Aí eu fazia um conjunto. Fazia assim. Vestido pra dança da igreja, sabe? Ia ter um tipo lá de festival, eu fazia pra elas. Eu puxava muito pras meninas de igreja. Evangélicas. Desistir jamais, exatamente, Maria. Maravilhoso. Isso mesmo, Maria. Nossa, quando você olha o tecido, depois você olha a roupa assim, aí você diz, nossa, eu fiz, né? Ai, é maravilhoso. É uma sensação muito gostosa. Maravilhoso. Você sentiu exatamente aquilo que eu sinto. Eu sou suspeita. Eu gosto. Ah. Oi, oi, Eline. Você tá. Eline Paz. Então, você gosta de costurar pra você, mas não gosta de costurar pra outra pessoa? Nossa, eu sou o contrário. Eu adoro costurar para o outro e não gosto pra mim. Olha, pra mim, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de roupa, porque eu faço aqui pro canal, aí às vezes tem umas que eu uso mesmo, outras eu não uso não. E outras é do filhote.
Mas antes nossa, eu demorava muito fazer pra mim. Eu gosto muito de ver a pessoa com a peça e não é porque na realidade eu sou meio assim, como é que é? Eu não sou elegante, sabe? Eu sou uma pessoa meio que gosta de um jeans assim, sabe? Uma roupinha básica. Mas eu também gosto das roupas meia estranhas, né? Aquelas roupas que você diz assim, isso eu não uso, eu uso. É, essa sou eu. Aí eu faço as roupas pro canal, que é o que as meninas me pedem. E outras que o filhote gosta de usar. E o que eu gosto de usar, geralmente eu nem faço aqui. Que nem a calça que eu fiz com uma aluna que me perguntou, aquela calça ela fez, eu fiz. Mas eu fiz pra mim. Eu uso. Você entendeu? Mas eu sei que a maioria das meninas aqui do canal não usaria. Que é estranho, né? Mas é isso. É tipo assim, gosto não se discute, né? Assim, que nem você, Eline, você deve ter um jeito e um estilo de usar suas roupas, né? Então, eu também tenho. Aí, acho que vocês talvez não conheçam, porque eu faço todos os tipos de roupa. Por quê? Porque as meninas me pedem e eu vejo que está na moda, né? Eu tô vendo que todo mundo tá usando, então eu digo assim, eu vou colocar aqui. Tento fazer um pouco diferente, porque eu não gosto muito de copiar. Eu gosto sempre de colocar um detalhe meu. Por isso que eu faço os meus croquis. E se é simples, eu vou lá e dou um jeitinho de fazer diferente, né? E que fique fácil. E a bateria do meu celular está dando tchau pra mim. Daqui a pouco vai cair tudo. Mas eu vou dar um tchau pra vocês antes que a bateria caia. Vânia Bezerra, você gosta de inventar, exatamente. Isso se chama criar. Entendeu? Por que você sabe costurar? Por que você quer costurar? Porque você quer fazer peças exclusivas para você. Tá? Você sai, ninguém tem, só você tem. Olha que maravilha, isso não é bom? Foi o que me incentivou. Porque um dia eu fui numa festa das minhas coleguinhas lá na adolescência com uma blusa, a menina tava com a blusa igual a minha. Aí a gente ficou como dupla sertaneja e aquilo eu não gostei. Aí desde então eu pegava a roupa, comprava, é igual. Aí eu pegava ela, cortava, arrumava, coisa. Chegava lá, todo mundo dizia onde você comprou. Pronto. Foi aí que eu comecei a costurar. É isso. Todo mundo tem um porquê, né? Começou a costurar. É bem interessante. Vou falar isso depois com vocês. Nossa, gente, deixa eu dar. Deixa eu ler, que eu não consigo ler. E a minha bateria vai acabar, tá? Ou ela cai ou eu dou tchau pra vocês, peraí. Sabe que eu amo? Saia reta que você fez. Saia reta. Formar. Ah, eu sei, aquela azul. Meu Deus, eu não uso, não. Gente, eu fico muito constrangida de roupa apertada em mim, colada em mim. As minhas roupas tudo larga, eu gosto tudo larga. Mas uma coisa é certa, aquela saia é linda para quem gosta de usar aquela saia lápis assim. Não consigo. Mas é bonita. Eu acho linda. Não é porque eu não uso que eu não acho bonita. Eu acho lindo. Nossa, quando eu vi as minhas clientes assim, ó, com aquela roupa que eu não uso, mas que nela ficava maravilhoso. Pronto. É lindo. Eu gosto. Só não uso, porque é outro estilo. Ah, então você fez perfeitamente bem, já que tinha perguntado, né? É sinal que você está boa. Vânia, você é muito eu. Como assim? Você pensa igual a mim, não é? Eu também não gosto, não. Não gosto da coisa do mesmo. Ai, me dá assim uma coisa. Ou eu uso algo diferente, ou eu fico assim, básica. Jeans, tênis, uma camiseta. Pronto. Ou eu uso algo diferente. É mais ou menos isso. Oi, Josiane.
quase desisti de costurar por falta de tempo, mas não consegui ficar longe da minha máquina de costura. Quero fazer minhas próprias roupas. Então, vamos costurar. E essa semana eu vou começar peças bem fáceis, bem simples para o verão. Com certeza você vai conseguir. E se não conseguir, se você tiver TikTok, vai lá e me segue, porque eu fiz live lá. Então, como você está aqui, tem pouquinha gente. Ouviu, Josiane? Vai lá, que a gente marca um dia, costura junto, uma peça assim bem fácil, é só você escolher. Eu quero ter esse tempinho assim, sabe? Porque o TikTok? Porque eu acho lá mais simples e mais fácil e mais pessoal. Parece assim que você tá aí, eu tô aqui, a gente tá junto, sabe? Eu imagino assim. No YouTube eu acho as coisas, muita gente, sei lá, não acho assim tão pessoal. Que nem aqui. Aqui está pessoal, eu e você, porque tem 13 pessoas me assistindo e tá ótimo, tá maravilhoso pra mim. Porque agora quando tem muita gente, a gente não consegue dar atenção pra todo mundo. E no TikTok eu não tenho quase ninguém, então se você quiser ir lá, vai lá pra gente fazer uma live. Claro que vai, Maria. Ou Eliane. Não, Eline. O seu nome é Eline. Vou fazer o básico também, pro verão. Maria, que coletinho. Vou fazer um coletinho, tá bom. Vou fazer, mas vou fazer pro verão. Aí, você já sabe, né? Quando a minha caneta vier aqui pro papel, vou fazer o croquis e não vai ser o coletinho lá, modinha, não. Eu vou colocar diferente, porque eu sou dessas, eu não consigo fazer tudo igual. Mas vai ser, olha, a aparência vai ser igual. É porque eu tô falando isso porque eu já desenhei esse colete, tá? Então não coloquei, mas eu vou postar. É que eu vou fazer. Mas eu já desenhei ele diferente, mais fácil. Você tá entendendo? Então aguarde o coletinho. O vestido básico, lógico que eu vou fazer. Com certeza. E bem simples. Pode aguardar e me cobrar, viu? Vou fazer esse colete. Isso, calça também pro verão. Bem básica, bem simples. E gente, eu pego o zíper e tiro, porque o zíper, meu Deus do céu, o zíper acaba com a pessoa que tá costurando e não consegue fazer. Ou destrói a roupa, porque quando ela põe aquele zíper e está mal colocado, aí não fica muito bonito. Então eu tento fazer alguma coisa para que você não coloque o zíper e consiga fazer e fique bonito, entendeu? Tem que ficar bonito. O que é bonito, gente? É só o corte? Não, é a costura também. Você tem que olhar assim a costura e dizer, tá legal. Aí eu ensino sempre um jeitinho mais fácil de costurar. Eu tinha um ateliê, aí eu costurava, eu tinha bastante cliente. Pra fora também. Juvenci que tá perguntando, né? Não, nunca fiz roupa assim, de venda não. Era ateliê sob medida, costura sob medida. Vou colocar também, tá? Pro verão, pode deixar. Exatamente, Maria Isabel, é péssimo. Bem, gente, eu tenho que dar tchau, porque o meu celular tá dizendo assim, a bateria acabou. E eu não liguei. Mas eu venho depois, porque eu venho testar o microfone que ainda não chegou, tá bom? Então, obrigado pela companhia, tá bom, gente? E obrigado por vocês estar aqui. Tem 14 pessoas. Amei ficar esse tempinho com vocês, tá bom? Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz pra vocês. E até o próximo vídeo que eu vou postar na segunda-feira, que é maravilhoso, tá bom? Então, deixa eu ir. Tchau pra vocês.